As pessoas se engasgaram com uma nuvem quente de vapor que envolveu toda a terra e apagou todas as lâmpadas e luzes. As pessoas estavam paralisadas e deitadas gemiam em suas camas. Ninguém falou um com o outro, não tocou na comida. Todos foram quebrados pelo desespero. Os navios foram lançados em terra longe do cais e destruídos por enormes redemoinhos. Foi um tempo de destruição. A terra virou como barro no círculo giratório de um oleiro. Toda a terra estava cheia do som do trovão do destruidor vindo de cima e dos gritos das pessoas. Lamentações e reclamações estavam por toda parte. A terra cuspiu seus mortos, os cadáveres embalsamados foram jogados para fora do cemitério e estavam à vista de todos. As mulheres grávidas tiveram parto mal sucedido, os homens não tiveram sêmen. O mestre deixou o emprego, o oleiro deixou a roda, o carpinteiro as ferramentas e foram morar nos pântanos. O artesanato tornou-se desnecessário e os escravos atraíam artesãos para si mesmos. Homenagens ao faraó não podiam ser recolhidas, porque não havia trigo, cevada, pássaros ou peixe. O faraó não conseguia manejar os celeiros ou pastos. Um nobre e mais comum ambos pediram a morte, a fim de evitar tal vida e desordem e o incessante rugido de trovão em seus ouvidos. O medo assombrava as pessoas durante o dia e horror à noite. As pessoas estavam loucas, elas foram esmagadas pelo que aconteceu. Na longa noite da ira do destruidor, quando sua ira foi mais forte, houve uma chuva de blocos de pedra, e a terra inchou, como se suas entranhas estivessem doendo. Os portões, paredes e pilares, templos, destruíram o fogo, e as estátuas dos deuses foram derrubadas e destruídas. As pessoas fugiram de suas casas com medo e foram mortas por um granizo de pedra. Aqueles que se refugiaram do granizo foram engolidos pela terra. As habitações das pessoas caíam sobre os que estavam dentro e em todas as casas havia um pânico. Mas os escravos que viviam em cabanas de junco e em abrigos sobreviverão. A terra queimava como uma fogueira, as pessoas corriam para os telhados, mas Reva lançou sua raiva contra eles e eles morreram. A terra estava se contorcendo sob a ira do destruidor e gemendo com os tormentos do Egito. Os templos e palácios da nobreza tremerão, e eles caíram no chão de suas fundações. Pessoas notáveis morreram entre as ruínas e toda a terra ficou maravilhada. Até mesmo o primogênito adulto do faraó morreu junto com os cortesãos, entre a destruição e a queda de pedras. Filhos da nobreza foram jogados nas ruas, e aqueles que não foram expulsos morreram em suas casas. Foram 9 dias de escuridão e um golpe, e naquela época uma tempestade se alastrou que nunca havia sido conhecida antes. Quando acabou, o irmão foi enterrado em toda a terra. As pessoas se levantaram contra os governantes e fugiram das cidades para morar nos subúrbios em tendas. O Egito não tinha sábios que pudessem medir o tempo. As pessoas enfraqueceram-se com medo e deram aos escravos ouro, prata, lápis-lazuli, turquesa e cobre, e seus sacerdotes tinham tigelas, caixas e enfeites. Só o faraó permaneceu calmo e forte no meio dessa confusão. De fraqueza e desespero, as pessoas estão com raiva. As meretrizes andavam descaradamente pelas ruas. As mulheres se exibiam e ostentavam sua nudez feminina. As mulheres de nascimento nobre foram a trapos e os plebeus brincaram com eles. Os escravos que sobreviveram à ira do destruidor rapidamente deixaram a terra amaldiçoada. Muitos deles desapareceram na escuridão da madrugada. Sob a capa de cinzas cinzentas, eles partiram, deixando as áreas queimadas deixadas para trás e destruindo cidades. Muitos egípcios se juntaram àquele que poderia controlá-los, o filho do padre da corte do faraó. Sobre o abandonado pelos inimigos do Egito no céu cresceu em seu poder de fogo. Ele voou do chão como uma fonte e pairou no céu como uma cortina. 7 dias depois, os malditos ciganos militantes chegaram às águas. Atravessaram as encostas selvagens das montanhas, e as colinas ao redor deles se tornaram mais baixas, raios explodiram no céu acima deles. O medo os levou, mas seus pés vagaram pelo chão e a selva os cercou. Eles não sabiam o caminho, porque antes deles não havia sinais. Em frente ao local de Nechari, eles se viraram e pararam em chocos,
o local da pedreira. Atravessaram as águas de Maia e chegaram ao Vale do Picarus, ao norte de Maria. Eles encontraram as águas que bloqueavam seu caminho e seus corações estavam em desespero. A noite foi uma noite de medo, pois um gemido foi ouvido no céu e os negros ventos da morte sopraram e o fogo subiu da terra. Os corações dos escravos se encolheram de medo, pois sabiam que a raiva do faraó os estava seguindo, e não havia como escapar dele. Eles atacaram aqueles que os trouxeram aqui. Ritos estranhos foram realizados naquela noite na praia. Os escravos discutiam entre si e havia violência. O faraó reuniu seu exército e seguiu os escravos. Depois que ele partiu, motins seguiram atrás dele, como as cidades foram saqueadas. Leis foram expulsas dos tribunais e pisoteadas nas ruas. Armazéns e armazenamento de grãos foram abertos e saqueados. As estradas foram inundadas e ninguém conseguiu mostrar o caminho. Por toda parte jaziam os mortos. O palácio foi destruído e os cortesãos e oficiais fugiram, então não havia ninguém para governar. Contas foram destruídas, locais públicos destruídos, famílias abandonadas e proprietários perdidos. O faraó se apressou para frente, porque atrás dele estava em toda parte a devastação e a morte. Ele se encontrou com coisas que ele não conseguia entender, ele estava com medo. Mas ele estava bem e bravamente diante de seu mordomo. Ele procurou devolver os escravos, porque eles disseram que sua magia era mais do que a magia do Egito. O governador do faraó encontrou escravos na praia, mas foi impedido de respirar. Uma grande nuvem espalhada sobre o exército cobria o céu. Ninguém conseguia ver nada, exceto o calor ardente e o raio contínuo que vinha da nuvem acima. Um redemoinho surgiu no leste e foi transportado ao longo do local do acampamento egípcio. A tempestade assolou a noite toda e, no alvorecer vermelho do crepúsculo, a terra se moveu, as águas recuaram da costa e, abaixando, expuseram o fundo. Houve um estranho silêncio e as pessoas notaram na escuridão que as águas divergiam, formando uma passagem. A terra apareceu, mas era irregular e trêmula, o caminho não era reto e claro. As águas eram como um redemoinho em uma bola, apenas o pântano no fundo permanecia calmo. Houve um som alto e estridente do chifre do destruidor, que surpreendeu as pessoas. Em desespero, os escravos se sacrificaram, seus gemidos eram altos. Pelo que viram houve dúvida, e hesitaram, pararam para respirar. Em toda parte havia uma bagunça e gritos de alguns, que correram para a água, desafiando aqueles que querem fugir de volta da terra temporária.